Saudações a todos. Eu gostaria de iniciar aqui a nossa aula hoje falando que eu estava em processo de mudança, então vai levar um tempo para me adaptar. Eu deveria ter postado as aulas na quarta-feira da semana passada, eu não fiz isso. Talvez dê tempo para eu pegar isso daqui com o tempo, tipo, repor essas aulas na próxima, né, durante essa semana. Eu estava em processo de mudança e isso levou um tempo para desenvolver. Eu quero pedir urgentemente para quem quiser assistir, ajude a gente agora a gente também está aprendendo, então eu estou aprendendo, vai levar um tempo eu postar aqui essas coisas todas, isso aqui só com tempo. Então, me dê um tempo, me dê meses, me dê talvez um ano, que eu vou postar aqui direitinho esse negócio de essa frescura, aperte aqui, vai lá para não sei aonde, e clica aqui para adicionar, eu assisto outros vídeos, e aí com o tempo a gente aprende a se adaptar. Mas eu gostaria de pedir para que vocês se adicionem-se no canal e assine o, o bichinho, o sininho para gente poder ter esse vínculo mais próximo. Senhores, nós vamos falar essa aula aqui, eu vou caracterizar ela como aula 42, porque ela já começa um pouco na frente do processo filosófico. A gente vai iniciar ela falando sobre epistemologia, teoria do conhecimento ou gnoseologia. Júnior, o que é isso? Epistemologia, isso tudo é a mesma coisa. Epistemologia, teoria do conhecimento, gnoseologia. Talvez gnoseologia um pouquinho mais, uma bobagem mais para cá, uma bobagem mais para lá, mas de forma que todos os três significam a mesma coisa. Qual coisa, Júnior? É uma pergunta simples. Qual a capacidade tua de adquirir conhecimento? Qual é a tua capacidade? Qual é o limite? Qual é o teu limite para conhecer as coisas? Qual é o limite? O teu limite, tua capacidade, do teu cérebro, digamos assim. Qual é o limite do teu cérebro de conhecer as coisas? É uma pergunta que a gente pode responder. Qual é o limite e a capacidade, né? É isso e a possibilidade de conhecer. São perguntas epistemológicas que elas vão estar de início. Vejam só, epistemologia, o que é isso? Epistema é uma palavra grega que diz a respeito ao conhecimento. Epistemologia, episteme, conhecimento. Logos, logia de biologia e tal. Gnoseologia, logos, conhecimento. O conhecimento é episteme, né? Epistemologia, então tá. Então, é o conhecimento estudado, estudo do conhecimento. E aí, episteme, conhecimento. Logos, estudo. Então, estudo conhecimento, beleza. Tu remonta, quando tu passa isso para o português, vai dar basicamente teoria do conhecimento. Elaboramos, o que a gente vai estudar? As teorias que vão descrever as formas pelas quais nós podemos conhecer aquilo que nós conhecemos. É basicamente isso. Agora, a gente fala basicamente isso, mas um pouquinho... como é que eu posso dizer? É um pouquinho moroso para a gente entender as coisas. Por exemplo, eu preciso, de certa forma, ter uma atividade aqui que eu tenho que passar para os meus alunos. Então, quem é meu aluno, leva em consideração, são os alunos do segundo ano, essa aula que é para o segundo ano. Página 158 tem uma atividade lá, façam os meus alunos. E a comunidade que segue comigo, pode dar uma olhada ou pode só seguir que a gente vai acompanhar o raciocínio. Então, teoria do conhecimento, epistemologia. Como nós podemos conhecer aquilo que nós conhecemos? Como é dado para a gente a possibilidade de conhecer aquilo que nós conhecemos? Eu tenho um exemplo básico que eu falo para meus alunos sempre. Dou um exemplo básico para meus alunos: o seguinte: fecha o lado do olho, bota o olho na frente da câmera e me diz o que tu consegue perceber. Quando tu encosta o olho, tu vai perceber que o teu dedo é maior que o sol. Só cobrir ele que tu vai observar. Bom, se tu faz essa experiência e percebe que teu dedo é maior que o sol, está tendo uma percepção equivocada da realidade, né? Porque o sol... Bom, depende de como tu observe, o que tu observa, tu não tem... A tua visão, ela vai ser falha. O teu tato será falho, o som será falho. Quantos sons não tem nesse ambiente que eu estou agora aqui? Tem um som de uma gota de água caindo bem aqui. Acho que vocês nem conseguem captar, mas tem. É um som diferenciado. Agora, eu lembrei agora da história do coronavírus. Quantas moléculas de água elas não caem aqui, né? Quantas moléculas elas não estão espalhadas? Então, olha os sons, então o cheiro das coisas também.
quantos cheiros não tem aqui, quantos insetos, quantos... Então, tudo isso nós não percebemos. Não é dado a nós a capacidade de perceber esses fenômenos, ou a perceber esses movimentos que estão ocorrendo e que são, digamos, cientificamente verdadeiros, mas nós não temos essa capacidade de observação. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar. Tá? Então, tá. Nós vamos trabalhar duas correntes, e na verdade são três correntes, né? Nós vamos trabalhar o racionalismo, o empirismo e o criticismo. O racionalismo ele vai levar em consideração a questão da razão. Então, o que for racional é o válido. O sensível não é válido. O empirismo já diz o inverso. O que tu pode ter certeza são o que a razão te diz. São o que, aliás, perdão, são o que os sentidos te indicam. Então, os sentidos são aquilo que vai dar sustentação à tua ideia, a teu critério de verdade, digamos assim. Então, o critério de verdade vai ser os teus sentidos. Então, tem até um exemplo básico. Faz o seguinte, elimina todos os teus sentidos e vê qual a possibilidade de conhecer que tu tem. Disse nenhuma, né? Não se tem possibilidade. Então, se é um tato, se é visão, se é um olfato, se é um paladar, tem outra aqui, sei lá, visão, audição, né? Tira os 5 sentidos que tu percebe a inviabilidade de qualquer coisa conhecer. Então, beleza. E o criticismo vai ser a capacidade. Talvez o criticismo, ele é elaborado por Kant, seja a teoria que dentro dessa conjuntura de epistemologia, ela vai ter mais robustez. Aí a gente vai ver ela com o tempo. Vamos iniciar com racionalismo. E com racionalismo a gente tem que falar de matemática. Por quê? Porque a matemática é a visão universal da verdade. Veja só, o vírus é letal ou o vírus não é letal? Ah, meu Deus, politizamos um vírus ou não politizamos o vírus? Nós fizemos de um vírus política, nós politizamos ele. Cada indivíduo morto ou salvo, ele serve para um dos lados da ideologia presente no processo político. Nós politizamos, por exemplo, quem gosta do presidente, ele minimiza os riscos do vírus. E quem odeia o presidente, ele vangloria o efeito do vírus. O vírus vai matar todo mundo, pânico geral, meu Deus. Esse é o pessoal da esquerda, o pessoal do PT. E não consegue. O ódio pelo presidente é tão grande que eles estão dispostos a fazer o que for preciso para colapsar o governo, para colapsar a economia. Então eles não estão ligando para dados, eles estão ligando para nada. O que é importante é que tenha um impacto negativo sobre o presidente. Já quem apoia o presidente está ligando para nada, se vai morrer, se não vai morrer. Eles são, digamos assim, práticos, e o importante é que a economia não entre em colapso e que o governo do presidente seja mantido. Então tá, nós temos um vírus politizado. E isso é importante porque a gente não sabe. Ninguém sabe de nada. Senhores, me deem a oportunidade de comentar a esse respeito e ser bastante, talvez, audacioso. Mas, por exemplo, o ministro Mandetta fez tudo que a Organização Mundial de Saúde pediu. Fez tudo. Eu acompanho nos jornais, todos os jornais. Ele não precisa ser médico para fazer aquilo. Até eu faço. É pegar o que o OMC disse e ver, acabou aplicar aqui. Isso é simples, é manual, rapaz. É um manual de bicicleta. Bota aí que tu aprende como tá. Bom, básico demais? Talvez não. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela tem entendimento sobre o que está acontecendo mesmo? O que está acontecendo? Está acontecendo há 4 meses. Alguém sabe o que está fazendo? Eu acho que está todo mundo perdido. Mas tudo bem. Há discussões, é isso que eu quero chamar a atenção de todo mundo. Há discussões, e as discussões elas chegam ao ápice aí, até com violência. Tomara que ninguém mate ninguém aí, tá? Passeatas e tal. Para discussão. Quando é no campo ideológico, há discussão. Mas perceba bem, ninguém discute se 1 mais 1 é igual a 2, beleza? Tu pergunta para quem apoia o presidente, para quem não apoia o presidente, para as duas alas de conflito ideológico do país, a esquerda e a direita.
que todos vão chegar a um denominador comum. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é matemática. Engraçado, senhores, eu queria chamar a atenção de vocês que a matemática ela não existe. Ela não existe em lugar nenhum. É uma conversa. Na verdade, a maior parte de todas as grandes sistemas que nós organizamos não passam de conversas. Elas não existem no mundo real. Elas não são físicas. Elas não são... elas não são... elas não são empíricas. Elas são racionais, mas elas não são empíricas. Tu não toca. Quer ver um exemplo? Eu gosto de brincar com meus alunos. Me apresentem um 1. Me dê um 1. Aí o cara vai dizer 1. Ele aponta assim. Aluno meu tem hábito, quando eu faço essa pergunta, de mostrar o dedo. 1. O que está mostrando é dedo. Não é 1, não. É dedo. Isso aqui é dedo. É dedo. Quando ele fala, onde é que está o 1? Não existe. O 1 não existe, senhores. Não existe em lugar nenhum. Tu tem o objeto que constitui a unidade, pode ser. Mas a unidade do objeto que existe é o objeto. O 1 não existe. Agora, interessante é o seguinte, o 1 que não existe, mais que também não existe, a soma de alguma coisa com a outra, mais 1 é igual a 2. Olha só, 1 que não existe, mais que não existe, mais 1 que não existe, o igual não existe, o 2 não existe. Não existe essa porra nadinha, nada. Mas é certinho. Ela é perfeita. 1 mais 1 é igual a 2. 1 plus 1 equal 2. Em inglês também, olha que interessante, em todas as línguas. E se tiver seres com capacidade racional em qualquer lugar da galáxia, do universo, vai continuar a mesma regra. 1 mais 1 é igual a 2. A geometria, coisa interessante. Tu olha o arco, né? Ah, o arco é o arco. Não, é uma roda, né? O arco, onde é que está o arco, né? E aí tu percebe trigonometria, acho que arco é trigonometria, né? Então, por exemplo, o triângulo, esse eu sei que é geometria, são os objetos. E aí tu vê, tá, cadê isso ali? Tá na esfinge, tá na pirâmide, talvez na pirâmide. Mas que é uma pirâmide, não tá a representação. Mas quando tu faz a forma, quando tu molda a coisa, quando tu faz os exames, os cálculos, eles são perfeitos. A matemática, ela é racional, ela não existe, mas ela funciona. Talvez seja o maior exemplo de racionalidade do mundo. Outro exemplo de racionalidade são essas ondas que tu olha aqui passando. Cadê essas ondas? Mas elas estão todas aqui. Se tu ligar, se alguém ligar aqui, o teu celular atende. Porque tem uma onda aqui, tem uma frequência aqui. Teu celular está captando uma frequência eletromagnética que vai chegar aqui em forma de som, em forma de imagem. Mas ela está aqui, tu não vê. Né? Eu conto uma história engraçada que quando eu era pequeno, tinha a Thelma, pequena, aí o pessoal chamava, tinha um mensageiro, eu fui mensageiro também. Veio um mensageiro, a pessoa ligava lá para o centro, uma central telefônica, aí a pessoa atendia e ia chamar a pessoa na casa dela. Aí ela vinha, depois de meia hora, ficava lá, e aí quem ligou ligava novamente e atendia. Era essa forma que nós nos comunicávamos. Isto já era extremamente evoluído há 30 anos atrás, ou mais, 35 anos atrás eu era criança, e eu gostava muito de acompanhar minha mãe quando minhas irmãs ligavam de São Luís e tal. E aí a minha grande dúvida e meu questionamento era como a voz passava no fio. Eu dizia, pai, como é que essa voz passa no fio? Este fio deve ir até São Luís e essa voz deve passar por esse fio. Rapaz, aquilo me fazia um baratinado danado. E aí e agora, que nem fio tem aqui no celular e a gente se comunica, e nem só em voz, mas em imagem também, né? Então, assim, a matemática, ela é uma... A matemática ela é uma forma perfeita. A racionalidade, ela é uma forma perfeita de observar as coisas. Agora, pode ter suas falhas, mas veja que sem a racionalidade a gente não conseguia, sem a razão a gente não conseguia saltar em termos de conhecimento, né? Quando eu falo o exemplo do fio da coisa que passa, que leva o som, aquilo ali podia ser, no meu ponto de vista, empírico, porque eu observava pelo fio o som, a imagem, a voz. Mas podia ter um outro sentido também. Aqui podia ser empírico. Mas só que o empírico ele não descreve essas realidades, porque aqui eu não tenho mais esse empirismo, não tem fio nenhum conectado no meu celular, e mesmo assim eu mando imagens. É pura razão, é
essas ondas elas estão aqui presentes, tá, com a gente. E só a razão diz isso, porque os sentidos não captam ela de forma alguma, né? Então, é muito interessante que a gente observe. Então, beleza? A gente, lembre-se só, nós vamos trabalhar epistemologia, teoria do conhecimento, gnosologia. Nós falamos que a matemática é racional, que é perfeita, muito embora não exista no plano físico. Não existe, mas beleza. Nós precisamos falar da razão. O que é isto, a razão? A razão, vamos criar um conceito para a razão. A razão seria uma forma pela qual a experiência me desse um resultado que eu gostaria de ter. Isso seria a razão. Não, pela experiência, pela racionalidade, pela experiência. A razão seria a forma pela qual a experiência atingiria um resultado. A experiência atingiria um resultado. Por mais que eu não tivesse ela palpável, mas me ofereceria esse resultado. Bom, beleza. Então, chegamos até aqui. Vamos agora para um tópico que é interessante. Bom, o pai do racionalismo, nós chamamos na filosofia, sempre tem essas coisas. O pai do racionalismo, o pai não. A pessoa que pensa o racionalismo, eu acho que Platão, antes de Cristo, a 350 antes de Cristo, já teria dado o seu primeiro ponto para o racionalismo, né? De certa forma, nós veremos isso no primeiro ano, vou fazer vídeos falando sobre isso. Então Platão ele já teria dado aquele seu toque especial, já ali trazendo para o lado racional. Mas foi de fato Descartes que dá o ponto principal, o pontapé principal para que essa coisa funcione. Inclusive, parece que tem eu nem sabia disso, tem um escrito de Descartes sobre o amor. Tem uma amiga minha que é professora e ela está desenvolvendo um trabalho sobre isso pela Universidade Federal lá de Pinheiro. Ah, beleza, do curso de filosofia. Então Descartes ele fala, tá aí que eu não sabia, mas fala sobre o amor, ele fala sobre política, ele fala sobre religião, ele fala sobre razão e ele é alguém que é um divisor digamos assim, um divisor de águas na filosofia. Né? Tu tem aqui, com Descartes, tu inicia um novo processo filosófico que é muito voltado para essa questão do conhecimento. Então, o que faz Descartes? Né? Ah, professor, quem é Descartes? Criança, dá uma olhada lá no Wikipédia aí. Isso aí é simples da gente entender. Dá uma olhadinha lá no Wikipédia que o nego vê lá tudo que tem dele. Agora, sobre a filosofia dele, interessante o seguinte, por exemplo, vamos dizer que alguém aqui vai fazer Enem. Então tá. Tem uma palavra, eu ainda vou aprender um dia, repito, clicar aqui, isso aqui aparecer tudo no meu vídeo, mas ainda não tive esse tempo para fazer. Então, Descartes tem uma máxima. Então, o que é uma máxima? É uma frase curta que determina um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de possibilidades. É uma máxima. Então, Descartes tem uma máxima chamada, em francês chamado costo ergo sum. Costo ergo sum. Professor, se eu falar francês, nadinha. O costo ergo sum, por que a gente aprende? Porque eles gostam de passar isso em provas de Enem e tal. Quando tem costo ergo sum, é a mesma coisa dizer penso logo existe. Penso logo existe, racionalismo Descartes, uma coisa ou outra. Então sempre no Enem eles vão trabalhando essas coisas que a gente precisa ter esse entendimento para conectar uma coisa com a outra, porque às vezes se torna pegadinha e a gente não consegue atingir o foco que a gente gostaria. Então assim, então tá. Máxima que representa o pensamento de Descartes. Penso, logo existo. Veja só. Qual é a única certeza que Descartes tem? É que ele pensa. Olha que curioso, tá? Ele pensa. Porque ele pensa porque tá lá agindo. O cérebro dele tá lá agindo. Pô, se ele pensa, então ele é plausível de existência. Então, ele pensa, então ele existe. Ele existe, isso é fato. O que mais é fato? Este livro existe para Descartes? Ele disse que não vai. Esse livro não existe. Esse microfone que aqui, depois vocês me falam se isso aqui tá feio, aprimorar isso aqui, melhorar. Não, nada disso existe. Pode ser que exista. Há possibilidade que exista. A certeza não. A garantia de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não posso abstrair
dos meus sentidos verdades. Lembrem só do exemplo do dedo que cubra a coisa. Se tu for pelos teus sentidos, tu vai te enganar. Se tu for pelos teus sentidos, tu não sabe cadê as ondas. Que tu vai dizer que aqui não existe, isso aqui é bruxaria. Que não existe onda eletromagnética que está chegando aqui no meu celular e fazendo com que eu tenha essa imagem. Isso é bruxaria. Já tem uma palavra engraçada que eles usavam na Idade Média. Esqueci o nome da palavra. Então, beleza. Então tá. Pelos sentidos, eu não posso ter certeza disso aqui. Então tá. Pelos sentidos, como é que eu vou dizer que isso aqui existe? Não pode. Pode ser que exista. Seria aquilo que Descartes diria. Pode ser que exista. A certeza não tem. Agora, uma coisa é certa. Eu tô pensando se o livro existe ou não. Então, alguma coisa está acontecendo no meu cérebro. Eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou existindo. Isso é fato, isso é inquestionável. Então, penso logo existe é uma máxima, vai determinar muito do pensamento dele. Inclusive, quando a gente for trabalhar no discurso do método. O discurso do método é a principal obra de Descartes. É muito interessante. É um pouco enfadonho de ler. Mas, assim, é o pontapé inicial para a ciência. É o pontapé inicial para tudo. Às vezes as pessoas elas relaxam o elas relaxam o elas relaxam o relaxam, né, o racionalismo, digamos assim. Elas veem o racionalismo como uma coisa tola, factível de esquecimento, não plausível, para que tu tenha o tempo para pensar. E eu acho interessante assim, porque sem o racionalismo nada teria acontecido. Porque a partir do racionalismo, da dúvida metódica, né? Da dúvida metódica, só sei que nada sei. Sei que nada sei é socrático, não tem nada a ver com Descartes, não. Eu tô doido aqui. Mas beleza. Se tu for levar em consideração, tu vai perceber que só com o discurso do método, com a forma aprimorada de conhecimento, de conhecer, a tentativa de conhecer as coisas, é que tu dá o pontapé inicial para a ciência. É só com essa possibilidade. Então Descartes ele cria a possibilidade de conhecer no discurso do método. O que é o discurso do método? A principal obra de Descartes é um livro escrito por ele. Vamos dizer assim, sabe aquele cientista que tem um cabelo pança, que é meio doido e tal, que faz as coisas e as coisas explodem e tal. Aquele cientista, aí que a gente imagina, rapaz, esse cara, que é isso, um lua maluco, eu nunca vou conseguir fazer isso. Interessante assim, aquele cientista, ele é, qualquer pessoa pode ser. E basta ele ler, por exemplo, a principal obra, a primeira obra que precisa se ler para se atingir esse limite seria o discurso do método de Descartes. É lá no discurso do método que Descartes vai iniciar todos os caminhos por onde se chegar a determinado resultado científico. O método científico, ele está ali, ele inicia ali. Né? Então, para qualquer pessoa, seria interessante dar uma olhada no método. Bom, senhores, nós vamos parar a nossa aula aqui hoje. Eu espero que contar com a ajuda de vocês. Adicione-se no canal, picha lá o sininho. Os meus alunos precisam fazer a atividade da página 158. Né? E na próxima aula a gente vai trabalhar Descartes e quem sabe iniciar a Spinoza. Essa aula 41 na aula 42. Eu vou tentar fazer a aula 2 e a aula 82 ainda hoje. Abraço, obrigado por quem participa.